Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido e amado irmão, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Denis o Católico. E hoje, eu vou fazer esse pequeno vídeo aqui. Acho que não vai ficar tão pequeno, porque precisa ser fundamentado biblicamente e teologicamente. O contraponto a essa fala, posso dizer com todo respeito à pessoa dele, que eu não conheço pessoalmente, mas a fala dele é uma fala idiota, uma fala de quem não tem conhecimento algum das Escrituras, ou o conhecimento que tem é distorcido do tal auto-intitulado Bispo Macedo. Ele vai falar sobre os filhos, o que é os filhos, ou o que são os filhos. Nós sabemos que a Bíblia deixa em inúmeras passagens, fartamente revelado, que os filhos são uma bênção de Deus. E o pastor, aí, o Bispo Macedo, o auto-intitulado Bispo Macedo, vai falar um monte de abobrinha a respeito dos filhos. E ele ainda vai contrapor com a palavra de Deus e com Deus. E ainda pede a opinião da plateia, né? É ou não é? E a plateia dele lá, né? Como aquelas pessoas que seguem cegamente o outro, vai dizer que vai dizer que sim. Mas vamos lá, vamos ouvir o que é que ele diz. Os filhos são gerados como ratos. As crianças são geradas como ratos. São colocadas no mundo como ratos. Veja, primeiro ele está dizendo que os filhos estão sendo gerados como ratos. São colocados no mundo como ratos. Primeiro de tudo, o que tem gerado essa procriação, vamos dizer assim, que geração de filhos fora daquilo que é o propósito de Deus, que é o desejo de Deus, que é a geração dos filhos dentro do matrimônio, isso aí já não é culpa de Deus, isso aí já não tem nada a ver com Deus. Até aqui eu concordo. Não que são gerados como ratos, mas que estão sendo gerados fora do propósito de Deus, fora do plano de Deus para os cônjuges, que é gerar os filhos dentro do matrimônio. Então, não concordo com as expressões que ele diz, mas concordo com a ideia de que os filhos estão sendo colocados no mundo fora do propósito de Deus. Até aí, tudo bem. Aí agora veja o que ele vai dizer. Eu digo tudo bem no sentido de que concordo que o filho deve ser uma bênção dentro do matrimônio. E é uma bênção mesmo que seja fora do matrimônio, porém o projeto de Deus é que seja dentro do matrimônio. Mas vamos ver lá o que é que ele vai dizer. E não venha com essa história de que foi Deus que me deu. Deus deu uma ova. Deus não dá filho para ninguém. Ele está dizendo aqui que alguém vai dizer, foi Deus que me deu. E ele está dizendo, Deus uma ova. Deus não dá filho para ninguém. Então veja a expressão, Deus uma ova, né? Para não chamar um palavrão, ele diz isso. É como às vezes um protestante, quando ele está irado, aí ele quer mandar você, quer dizer algo pejorativo contra você. Mas ele faz bença, né? Mas assim, deixando isso de lado, ele vai dizer que, não venha dizer que foi Deus que me deu. Deus uma ova, Deus não dá filho a ninguém. Veja, o livro do profeta Isaías, o grande profeta messiânico, o profeta que falou mais, vamos dizer assim, escancaradamente a respeito do Messias, no capítulo 8 do profeta Isaías, a partir do versículo 16 até o versículo 18, veja o que o profeta Isaías vai dizer. Eu vou recolher esta declaração e selar esta revelação para os meus discípulos. Terei confiança no Senhor, que se esconde da casa de Jacó, e esperarei nele, diz o profeta. Agora veja o versículo 18, o que diz o profeta. Eu e os meus filhos, que o Senhor me deu, somos em Israel sinais e presságios da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte Sião.
Veja que o profeta está dizendo: eu e os filhos que o Senhor me deu. Então, é Deus que dá. O filho é Deus que dá. E não somente Deus dá, né? Não é somente Deus que dá a nós os filhos. Ele nos dá de verdade. Mas também ele não somente nos dá, ele gera. Vamos seguir aqui a fala dele. Ele vai falar ainda algumas abobrinhas aqui, né? A respeito da liberdade do homem, claro. E vai falar como se Deus não tivesse ação nenhuma nisto aí. Vamos lá. Somos nós que fazemos os filhos. Ou não é? Sim ou não, pessoal? Ele está dizendo: Deus nos deu uma ova. Eu mostrei aqui que Deus é quem dá os filhos. O profeta Isaías deixou isso claro. É palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. É palavra inspirada. O agiógrafo, o autor humano, inspirado pelo Espírito Santo, deixa claro, no livro do profeta Isaías, capítulo 8, verso 18, eu e os filhos que o Senhor me deu, somos em Israel sinais e presságios da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no meio de Sião. Aí ele vai dizer: Deus que me deu uma ova. É ou não é, pessoal? Somos nós que fazemos. É ou não é, pessoal? Veja, irmãos, Deus nos deu uma graça extraordinária de participarmos, claro, como eu disse, dentro do sacramento do matrimônio. Mas mesmo que isso aconteça fora do sacramento do matrimônio, também é uma ação divina, uma ação indireta, podemos assim dizer, porque Deus colocou em nós a graça de cooperarmos com Ele no projeto da criação. Veja, quando Deus criou a humanidade, Ele não criou a humanidade, 100 bilhões, 300 bilhões de pessoas no mundo. Ele criou o homem, depois de ter criado o homem, Ele cria a mulher, e Ele dá uma ordenança ao homem e à mulher, né? Isso está lá no livro do Gênesis. A ordenança que Deus nos dá está aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26 e seguintes. É dito o seguinte: então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então o homem foi Deus que fez. E Deus, fazendo o homem à sua imagem e semelhança, Ele dá ao homem a graça de cooperar com Deus para criar. Porque, como eu dizia, Deus não criou 100 milhões, 200 bilhões de seres humanos no mundo. Deus criou um homem, e depois de criar o homem, Deus cria a mulher a partir do homem. Veja, então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre todos os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus criou o homem, a sua imagem, criou a imagem de Deus, criou o homem e a mulher. Deus os abençoou. Frutificai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Então, Deus não criou 100 bilhões, 200 bilhões de seres humanos e colocou no mundo. Deus criou o homem e a mulher. Criando o homem e a mulher, no versículo 28, Gênesis 1, 28, Deus os abençoou e disse: frutificai. O que é frutificar? É gerar fruto, é gerar filhos. Disse ele: frutificai. Disse ele: e multiplicai-vos e enchei a terra. Então Deus, quando cria o homem e a mulher, o primeiro homem e a primeira mulher, os convida, ou melhor, os ordena, né, a participarem da multiplicação dos homens, da habitação, né, daqueles que iriam habitar a terra. Deus convida o homem e a mulher e dá uma ordenança aos dois de cooperar com ele na criação da raça humana que iria habitar a terra. Então esse homem vem dizer que Deus não deu, não foi Deus que deu uma ova, somos nós que fazemos. Sim, somos nós que fazemos. Se fizermos dentro do matrimônio, que é o propósito de Deus, maravilhoso.
Se fizermos fora do matrimônio, aí nós estamos em pecado sim, mas da mesma maneira que estamos realizando a vontade de Deus e uma ordenança de Deus dentro do matrimônio, segundo o propósito e a vontade de Deus, quando nós o fazemos fora do matrimônio, nós ainda estamos realizando essa vontade de Deus, de multiplicar, né, de povoar a terra. Porém, estamos fazendo, observando isso, fora do propósito de Deus, fora do querer de Deus que é dentro do matrimônio. Mas veja aí o que ele vai continuar dizendo. Então, essa história de que o filho veio da mãe, veio de Deus, que Deus que me deu, Deus que me deu, Deus não deu coisa nenhuma. Deus lhe deu forças, condições para você plantar e colher. Então você plantou a semente na mulher, então vai gerar um filho. E quantas vezes você fizer isso, vai gerar filhos. Ora, essas crianças geram outras crianças, e essas crianças vão sendo geradas sem pai, sem a mãe, às vezes, sem pai, sem mãe, são jogadas no mundo, sofrem as consequências das injustiças sociais. E o que Deus tem com isso? Então Deus nos deu uma condição, Ele nos capacitou, Ele nos dá condições, Ele nos dá mãos, mas nós temos que usar essas mãos para trabalhar. Ele nos dá as pernas para que a gente possa se locomover. Ele nos dá a inteligência para a gente poder usar, mas Ele não é o responsável pelas nossas mazelas. As nossas mazelas, quem as traz somos nós mesmos. Quando damos ouvidos, quando ouvimos um Senhor que não seja o Senhor Jesus. Então os seus problemas, os nossos problemas, eles foram arranjados por nós mesmos. Então ele está dizendo aqui que os filhos são problemas que foram arranjados por nós mesmos. E ele vai dizer que o homem coloca lá o sêmen na mulher e a mulher, né, e ali os filhos são gerados. Então não foi Deus que deu, não foi Deus que fez. Veja, como eu disse, Deus nos chama a cooperarmos com Ele, sim, mas os filhos, né, eles são gerados, eles são formados por Deus. É Deus que forma cada um de nós, cada órgão, cada elemento do nosso corpo, do nosso ser. Inclusive, quando uma alma, ou melhor, quando um espermatozoide e um óvulo se encontram, e ali é fecundado, e começa a geração, naquele momento ali, Deus cria uma alma nova, uma alma criada do nada, e coloca naquele embrião. Porque nós não somos espíritas que acreditamos que as almas já são existentes previamente. A pré-existência da alma, não. Deus cria. Ainda que o homem gere um filho fora do matrimônio, é Deus que vai gerar esse filho no seio daquela mulher. É Deus que vai criar uma alma do nada, novinha em folha, para colocar naquela criança. Ainda que, descendo ainda mais na corrupção humana e no pecado, ainda que o homem gere de maneira no laboratório uma criança, né, fecundação in vitro, ainda que o homem gere uma criança, fecunde o óvulo lá no laboratório, para depois ser colocado no seio de uma mulher, no ventre de uma mulher e ser gerado. Ainda que façam assim, Deus, ainda por sua misericórdia, vem e cria uma alma do nada para colocar naquele embrião. Porque é Deus que faz. Veja, o salmista Davi, no Salmo 138, na Bíblia protestante, se eu não estou enganado, é o 139, a partir do versículo 12, veja o que aqui o salmista vai dizer. Veja o que Davi diz. As próprias trevas não são escuras para vós, Senhor. A noite vos é transparente como o dia, e a escuridão clara como a luz. Então, o que é que Davi está dizendo aqui? Que nada, mesmo que nós estejamos fazendo a prática sexual no pecado, Deus está vendo. E Deus contempla, Deus vê,
Por mais que a gente pense que esteja escondido, naquele ato lá, Deus vê. E Deus ali, naquele momento, vai criar uma alma novinha em folha para colocar naquela criança que será, naquele óvulo, naquele embrião que será fecundado ali. Deus faz isso, porque nada passa oculto aos olhos dele. Ainda que essa fecundação seja em laboratório. Ah, não, mas então Deus está cooperando. Não. Se o homem cria um ser, se o homem gera, melhor dizendo, se o homem gera de alguma forma uma criança, Deus faz com que uma alma nova, criada do nada, seja posta naquela criança. Mistério de Deus. A providência divina faz isso e nós não sabemos entender por quê. Mas Deus faz isso. Veja o versículo 14. Veja o que Davi vai dizer. Sede bendito por me haver feito de modo tão maravilhoso. Davi está dizendo que Deus seja bendito por tê-lo feito de modo tão maravilhoso. Pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo da minha alma, porque é Ele que faz a alma. Nada de minha substância vos é oculto. Quando fui formado ocultamente, quando fui tecido nas entranhas subterrâneas, cada uma de minhas ações vossos olhos viram, e todas elas foram escritas no vosso livro. Todas elas. Cada dia de minha vida foi fixado desde antes que um só dele existisse. Então Deus forma. Veja, sede bendito por me haver desfeito. É Deus que faz. De modo tão maravilhoso, pelas vossas obras tão extraordinárias, conheceis até o fundo da minha alma. Deus é quem faz. Deus é quem nos faz. Veja o que vai dizer Jó, né? Veja o que Jó vai dizer no livro de Jó, capítulo 10, verso 8. Isso aqui é lindo, 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 lindo. E esse indivíduo aí, né, para não dizer outra coisa, vem dizer Deus uma ova, Deus não faz nada. Veja, quem faz é o homem e a mulher, não. O homem e a mulher cooperam com a obra de Deus. Jó, capítulo 10, verso 8. As tuas mãos formaram-me e fizeram-me, mudando de ideia, queres me destruir. Então, Jó está dizendo, as tuas mãos me formaram e me fizeram. As tuas mãos me formaram e me fizeram. O profeta Jeremias vai dizer algo maravilhoso, porque não somente Deus nos faz, mas Ele nos chama antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de nós sermos formados, Ele já nos chama. Veja, vocação do profeta Jeremias, capítulo 1, Jeremias 1, verso 4. Foi-me dirigida nestes termos a palavra do Senhor. Antes que no seio fostes formado. Quem é que forma? Quem é que forma no seio o ser humano? Quem é que forma o ser humano no seio? Jó capítulo 10, versículo 8. As tuas mãos formaram-me e me fizeram. As tuas mãos me formaram e me fizeram. Aí Jeremias vai dizer, antes que no seio tuas mãos me formassem, eu já te conhecia. Veja, retomando, né? Antes mesmo que no seio eu te formasse, ou fostes formado, eu já te conhecia, diz o Senhor. Antes de teu nascimento, eu já te havia consagrado e te havia designado como profeta das nações. Como profeta das nações. Então, Deus não somente nos forma, mas Ele nos chama antes mesmo de sermos formados.
Antes mesmo, porque Ele conhece tudo. Antes de sermos formados, Ele nos chama. Você lembra de João Batista? Né? São João Batista, capítulo 1 de São Lucas, versículo 43 e 44. Veja, São Lucas 1, 43 e 44. Veja que coisa linda. Vamos ler a partir do 42. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel dizendo a Maria, quando Maria foi visitá-la. Agora veja, de onde me vem a honra, de onde me vem esta honra de vir a mim a mãe do meu Salvador? Versículo 44 agora. Pois assim que a voz de tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Bem-aventurada és tu que creste, pois se hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram reveladas. Então veja, João Batista foi santificado no ventre de Isabel antes de nascer. Aí esse indivíduo vem dizer que os filhos são como ratos, que os filhos não são bênção de Deus, que os filhos não são maravilhas de Deus para nós. Não somente os filhos, mas também a mulher. A mulher, veja o que diz o Salmo 127. 127, o Salmo, versículo 1 até o versículo 4. Ele vem dizer que os filhos não são bênção de Deus. Veja, né? Salmo 127, versículos 1 ao 4. Felizes os que temem o Senhor, os que andam em seus caminhos. Poderás viver então do trabalho de tuas mãos. Serás feliz e terás bem-estar. Veja, serás feliz e terás bem-estar. Tua mulher será em teu lar como uma videira fecunda. Teus filhos, em torno da tua mesa, serão como brotos de oliveira. Veja, bênção. A mulher será em teu lar como uma vinha fecunda. É bênção de Deus. Uma mulher fecunda que gera filhos todos os anos. É uma bênção de Deus. É uma bênção, é um dom de Deus. E os filhos em torno da mesa, os filhos, não é o filho somente. Os filhos em torno da mesa são como brotos de oliveira. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. Assim será abençoado aquele que teme o Senhor. Qual é a bênção para aquele que teme o Senhor? A mulher fecunda e os filhos ao redor da mesa. Então, os filhos ao redor da mesa é uma bênção do Senhor. A mulher fecunda também é uma bênção do Senhor. Então, meus amados irmãos, o que esse homem fala, ele está falando isso porque ele quer legalizar o aborto. É só você pesquisar aí, em outra pregação deste indivíduo, ele vai dizer que é melhor um filho ser abortado do que nascer e sofrer as injustiças sociais. Ele fala a mesma coisa aí. Mas não entre nessa. Não entrem nessa. Os filhos são como uma bênção ao redor da mesa. E a esposa fecunda é uma bênção no lar daqueles que temem ao Senhor. Porém, aqueles que não temem ao Senhor, infelizmente, vão sempre achar que os filhos é uma maldição. Porque eles são bênção, mesmo quando eles acontecem, ou melhor, mesmo quando eles nascem fora do propósito de Deus, que é o santo matrimônio. Amém. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Gastei até bastante tempo, mas porque eu queria deixar claro que o que esse rapaz fala, que o que esse indivíduo está falando, não é verdade. É uma mentira e ele ainda usa a Bíblia para tentar dar força, para tentar dar validade ao que ele diz. Amém.